Olá, aprendizes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andressa Nuvens e hoje nós vamos fazer a introdução ao tarô. Então, vamos lá, tá? O que é o tarô? Tá? Acho que essa é a melhor forma da gente começar esse estudo. O tarô é uma ferramenta para autoconhecimento, tá? É uma ferramenta que auxilia no processo de despertar, que traz direcionamento, que traz conhecimento e orientação. Com ele, nós temos a possibilidade de enxergar os pontos a serem melhorados em diversos aspectos da nossa vida e no nosso interior, e os pontos que devem ser ressaltados, né? Os pontos positivos, que nós chamamos de qualidades, a serem ressaltadas, ou até mesmo colocar isso para fora, porque às vezes isso pode ficar camuflado dentro de nós, tá? Então é uma ferramenta de autoconhecimento. Porém, ele também é utilizado para fazer a adivinhação, né? Para fazer as leituras, as consultas. Então, nós temos duas formas de trabalhar com o tarô. A gente sempre coloca o tarô da seguinte forma, do divinatório ao terapêutico. E por que do divinatório ao terapêutico? Porque com ele é possível a gente fazer as previsões, tá? De todos os tipos, tá? Então a gente consegue saber as coisas mais corriqueiras e também conseguimos fazer previsões do mês, do ano, de outros aspectos que são mais importantes, assim como podemos trabalhar ele de forma terapêutica, que é a forma mais linda que eu sinto o tarô. Tá? Já estive nas duas vertentes e para mim hoje a melhor forma é a parte terapêutica, porque os arcanos, na verdade, são verdadeiros arquétipos que estão ligados ao inconsciente coletivo, que fazem parte da nossa psique. E com ele é possível desbloquear setores da nossa vida, aquela coisa que fica travada, aquele bloqueio. O tarô, ele parece que lê aquilo que está realmente dentro de nós e que muitas vezes nós nem conseguimos explicar, né? Mas o tarô, ele é craque, ele é fera nisso, tá? Então nós temos essas duas possibilidades e dessas duas possibilidades ele super vai funcionar. Acontece que as respostas do tarô são sempre mais extensas, elas acabam sempre trazendo a gente para a consciência, tá? Então mesmo que as pessoas façam perguntas que são corriqueiras, ele acaba entrando em alguma questão que é um pouquinho mais profunda. Ele sempre vai fazer isso porque ele tem muito elemento, ele tem muita informação para ser utilizado apenas de forma corriqueira, tá? Mas ele já foi muito utilizado assim, ainda é utilizado assim, e também é considerado o pai de todos os outros oráculos, né? Até mesmo dos decks de 78 cartas, o tarô de Marsella é um dos primeiros, né? Um dos primeiros não, ele foi o primeiro, tá? Então, quando foi que o tarô surgiu? Então a gente vai encontrar informações de que o tarô surgiu lá no século XVIII, século XVII. Já encontrei também algumas informações que ele tem vestígios lá no século XVI. Então o tarô, ele é muito antigo, tá? E ele teve mais fama na França no século XVIII, tá? Ele foi ali que a coisa estourou. Por quê? Para que eles utilizavam o jogo de cartas? Os reinos, essa parte política, tudo que eles iam fazer, eles consultavam o tarô. Os egípcios, eles não faziam nada, absolutamente nada, sem consultar um oráculo, tá? Então ele foi difundido na França. Depois disso, ele foi passando para outros países. Então, ele foi para a Itália, foi para a Espanha, ele foi para diversos lugares.
Então, o que foi que veio primeiro? Veio primeiro os arcanos menores, porque já existia o jogo de carta comum, né? Que é aquele de baralho comum que a gente já conhece. E aqui no tarô nós temos eles como 56 arcanos menores, tá? Eles são divididos em 4 naipes, que eu não vou aprofundar hoje, é mais ouros, água, copas, água é o elemento, então é ouros, copas, espadas e paus, tá? Que é dividido por naipe. E lá eles já faziam um jogo dessa forma. Nós vamos encontrar outros oraculistas que trouxeram outros oráculos com base no jogo de carta comum, tá? E aí, de repente, apareceram os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores. Então, ele nasceu do inconsciente coletivo, tá? A gente não vai saber quem foi que trouxe, exatamente qual foi a data, o nome do cara que pegou, porque ele simplesmente apareceu em pinturas. Então, a forma de aprender a leitura não tinha curso, não tinha nada naquela época. Então, o aprendizado, que eu também acho que é uma das melhores formas de se aprender, era visualizando a carta, olhando para aquela imagem, olhando para aquela pintura e olhando todos os seus elementos, né? Olhando todos os seus elementos. Então, era dessa forma que se fazia o estudo, tá? E assim formou-se grandes oraculistas, grandes tarólogos, grandes mestres, apenas da observação de cada um daqueles arcanos. Por quê? Porque a gente consegue empregá-los no nosso dia a dia, na nossa personalidade, nas nossas características, gestos e atitudes, tá? Através dos 22 arcanos maiores. Então, nós temos um jogo de 78 cartas e nós temos aí a divisão entre 22 arcanos maiores, tá? E o que esses 22 arcanos maiores vai trazer para nós? Personalidade, características, comportamento, o comportamento da pessoa, como ela é, as características. Por quê? Porque eles são arquétipos, estão ligados ao nosso inconsciente. É como se fosse a manifestação daquele inconsciente naquele arcano, tá? Os 56 arcanos menores, eles vão dar detalhes da situação. Então, eles vão falar da situação. Então, vamos pensar que os 22 arcanos maiores, eles falam daquilo, do nosso interior, de quem somos. E os 56 arcanos menores vem trazendo para a gente a situação lá de fora, do externo. Então, nós temos o interno e o externo. Ou aquilo que está dentro e o que está fora da situação que estamos vivenciando, tá? Então, vendo dessa forma, né, percebendo o tarô dessa forma, a gente já vai conseguindo ter alguns pontos, tá? Então, vai mapeando isso, vai fazendo anotação sobre isso, porque é muito importante. Então, eu tenho 22 arcanos maiores, que vai falar da minha psique, do meu emocional, vai falar um pouco da minha personalidade, das características, da bagagem todinha que eu carrego dentro de mim. E os 56 arcanos menores vai descrever a situação, ela vai detalhar a situação que eu estou vivenciando, que o indivíduo está passando naquele momento, tá? Sendo assim, nós temos lá os 4 naipes, né? Então, copas, o naipe de copas, ele vai falar da parte emocional. Já o naipe de ouros vai falar da nossa parte material, tá? Então, cada naipe tem um significado, tem um elemento, tá? Que nós vamos deixar para o próximo vídeo, quando a gente for aprofundar nos arcanos menores. Então, vamos aqui começar com os arcanos maiores, tá? Tudo começa com o arcano, o louco. O arcano de número 0, ou sem numeração, tá? Hoje eu estou com outro deck, mas é claro que eu vou colocar um mapazinho aí para que vocês consigam se guiar, tá?
Então aqui eu tô com... Esse aqui é do tarô intuitivo, tá? Então aqui ele também vem com o número 0, assim como no tarô no de Marsella ele vem sem numeração. Apesar que tem alguns que acabam trazendo, viu? Depende da editora. O louco, ele vai fazer a sua jornada, tá? Então vamos pensar assim. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o louco, tá? Foi o primeiro vídeo do canal, então é mais uma introdução. Nós vamos nos aprofundar em tudo isso, tá? O louco é um aluno repetente. Sabe aquele aluno que fica repetindo de ano sempre? É o louco. E aí, sempre que ele repete, ele tem que voltar e fazer tudo de novo, até ele aprender, né? Por isso que ele não carrega uma numeração. Ele tanto pode estar no início da jornada, como ele pode estar no fim da jornada, tá? Então, numa leitura, é claro, nós temos que saber identificar em que ponto que ele está. E mais pra frente também teremos vídeos de métodos de leitura, tá? Que vocês vão conseguir identificar melhor essas questões. Então o louco vai começar a sua jornada, a sua caminhada. Ele vai passar de arcano por arcano até chegar no arcano de número 21, que é o mundo, tá? Então aqui, quando ele chega ali no mago, na casa do mago, nas experiências do mago, é onde ele está sendo o quê? Um aprendiz, um aluno, tá? Então ali é dado para ele as ferramentas que ele vai precisar utilizar durante essa jornada dele, durante esse ciclo todo, né? Então ele chega, se a gente for fazer uma analogia, ele chega, a maioria das cartas do louco, ele tá com uma trouxinha, né, segurando uma trouxinha. Nesse aqui ele também está. E lá no tarô de Marsella também ele está fazendo a mesma coisa, segurando uma trouxinha, tem um cachorrinho aqui mordiscando ele. No tarô de Marsella nós vamos perceber que a calça dele está rasgada, que o bumbum dele fica aparecendo, né? Que o cachorrinho está tentando alertar ele, porque a gente não sabe, ele está andando aqui, só que ele não está olhando para frente, tá? Não se sabe o que vem depois, qual é a próxima cena. Cachorrinho mordendo ele para ele olhar para frente. Presta atenção, fique atento, tá? Então, quando ele vai lá para a casa do mago, né, passar pelas vivências do mago, ele saiu da posição andarilho e está na posição aprendiz. A bagagem que estava vazia começa a ficar cheia, porque ele recebe as ferramentas. Todo aluno, quando começa a fazer um curso, a fazer uma aula, ele vai estar com material, né? Caderno, lápis, borracha, caneta, livros, né? Porque é o material de apoio para o estudo que ele vai fazer. Não é isso que a gente faz quando a gente vai estudar? A mesma coisa é o louco. Então ele recebe aqui no arcano o mago, ele recebe as ferramentas, tá? No tarô de Marsella também tem uma bancada com ferramentas, tá? E um jovem aprendiz. Então aqui ele tem os 4 elementos, tá? E na maioria dos oráculos nós vamos observar que tem os 4 elementos em alguma parte da carta. Os mais tradicionais acabam mantendo ali o que se vê no tarô de Marsella, os 4 elementos em cima de uma mesa, tá? Então vai ter aqui nesse daqui a gente vê o cálice, que representa o elemento água, tem uma espada que representa o elemento ar, tem a moeda que representa o elemento terra, temos a bola de cristal que representa o éter, né? Representa o plano astral espiritual, e ele tem um bastão que representa o elemento fogo, tá? E nós temos o gatinho, que representa aqui também a transmutação. Por que isso? Porque o arcano mago, ele faz a transmutação, é uma alquimia. Ele está conectado com o plano terreno, assim como ele está conectado com o plano astral,
tá? Então eu tenho as forças astrais, mas eu também tenho a força da terra. Então eu tenho que estar centrado com os pés firmes no chão em relação ao material. Eu tenho também que estar em conexão com o espiritual, para que eu consiga fazer as transmutações. Então vem o mago, vem a magia, né? Essa questão de estar aprendendo e colocando em prática esses aprendizados, tá? Então o mago ele sai para a sua caminhada e vai parar lá no mago, recebendo as ferramentas necessárias para que ele consiga fazer todo o percurso dele, tá? Então, depois disso, ele vai para a sacerdotisa, tá? A sacerdotisa, na maioria dos decks também, ela está sentada, segurando, tendo um livro no seu colo, né? Ela guarda segredos, o segredo da vida. O livro, ele sempre vai mostrar pra gente conhecimento, segredo, o oculto, né? Mas você recebe essa sabedoria, isso é passado para você. Então, a mesma coisa vai acontecer com o mago, ele vai receber informações que são valiosas, ele vai ter que aprender a ouvir a intuição dele, ele vai ter que aprender a ter sensibilidade e sentir o que é válido ou não para a vida dele, né? Então pensa, um aprendiz que recebeu suas ferramentas e vai começar a estudar, vai começar a tentar estar entre o plano terreno e o plano astral, e aí ele cai na papisa onde ele precisa ter essa conexão com a intuição, com a sensibilidade, com a criatividade, com o gerir, com o nutrir, né? O livro vem trazendo a sabedoria, vem trazendo conhecimento, né? E ele colhendo desse fruto, ele vai ter bons aprendizados na caminhada dele. Mas se eu não ouço, se ele não ouvir a intuição dele e não for leal à sensibilidade, ele vai acabar confiando em situações que não são confiáveis e pode acabar sofrendo com isso, né? Então ela sempre vai trazer uma lua com ela, porque a lua é o símbolo da intuição, da sensibilidade, do feminino, da criatividade, representa as quatro fases, né? As quatro fases que nós passamos, que toda mulher passa, as faces lunares, porque cada uma tem uma representação, né? Então ele vai ter que aprender tudo isso com a sacerdotisa. Então eu sei que quando eu estou em uma fase minguante, é momento de me recolher, de me interiorizar, é também momento de eu tirar aquilo que é tóxico de mim, é lua cheia, é momento de expansão, de renovação de energias, né, de trazer aquela positividade, é onde estamos mais criativos. Então o louco ele vai aprender tudo isso com a sacerdotisa, tá? Até ele ir para a vivência da imperatriz, né? A imperatriz, junto com o imperador, eu vou mostrar para vocês aqui, na maioria dos decks também, ela sempre vai se mostrar muito majestosa, e o imperador também, tá? Eles representam aqui pro louco como se fosse a mãe e o pai, né? Porque representa uma autoridade maior do que ele, né? Então ali ele percebe que ele deve honrarias, que ele deve respeito para essas figuras. Então, uma representação mais psicológica representa a mãe, representa o pai, que é onde nós damos a nossa devoção, onde nós pedimos a permissão, onde aprendemos o que é certo e errado, pelo menos assim deveria ser, mas estamos trazendo isso para os estudos de tarô, tá? Então é a representação do materno e do paterno, tá? As representações que esses dois arquétipos trazem para nossas vidas, tá? Então a imperatriz, ela é aquela que cria, ela é aquela que gera, tá? Então, a gente vai ter alguns oráculos que ela vai estar gestante. E o que isso quer dizer?
quer dizer que dela está nascendo um novo fruto. Não necessariamente uma criança, mas às vezes um novo projeto, né, um novo sonho, um novo objetivo, ela vai trazendo o fruto daquilo que foi semeado. Mas o que foi mesmo que o louco estava semeando? Então, os aprendizados, as ferramentas, ele está explorando as ferramentas que o mago deixou com ele e está explorando todos os conhecimentos que a sacerdotisa passou. Então, logo, se ele está semeando tudo isso, né, se ele está cuidando desse jardim certinho, vai ter um bom fruto. Se não, os frutos não serão positivos, né? Então, ela vem trazendo também empoderamento, tá? A imperatriz ela vai trazer um empoderamento para esse andarilho, né? Para que ele se sinta poderoso, para que ele sinta que ele tem a capacidade de gerar bons frutos, que ele é capaz de administrar a vida dele, de criar. E aí nós vamos para a vivência do imperador, tá? O imperador, ele é muito sério, e comprometido e responsável. Então ele vai representar a ordenação. Então podemos enxergá-lo com a figura do pai, porque o pai geralmente ele é o que leva o sustento, é aquele que trabalha, é aquele que se mantém sempre mais forte. Enquanto a mãe tem aquela intuição, aquela sensibilidade de mulher, de mãe, o pai ele está na ação. Então nós vamos pegar aí Yin e Yang. A energia Yin é para dentro, e Yang é para fora. O imperador vai carregar esse Yang, que é a ação, determinação, os pés firmes no chão, movimento, motivação, o fazer acontecer. Ele sai à caça, ele vai trazer aquele alimento para a família, tá? Assim fica muito mais fácil da gente entender como que eles atuam nas nossas vidas, tá? Então ele vai trazendo aqui pro louco a seguinte mensagem: para que você tenha resultados, você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Se você seguir as regras, seguir as metas com ordenação, você vai alcançar o resultado. Então ele não vai agir de forma intuitiva, de forma sensível, como a sacerdotisa, ela vai passar o conhecimento, mas a imperatriz executa todo esse conhecimento, né? E ela tem toda uma sensibilidade, todo um tato para tratar daquela situação, por pior que ela seja. O imperador ele decreta, tá? É um pouco mais frio, aparentemente, porque ele quer se mostrar mais durão mesmo, porque ele quer o respeito, né? As honrarias, o respeito, né? Então ele só vai dizer isso: você, para ter resultados, precisa se esforçar, seguir as metas e regras. Se você seguir por esse caminho, ótimo, você vai vencer. Caso contrário, não. Então ele acaba sendo um pouco mais conciso com esse andarilho, para que ele consiga pegar garra, para que ele consiga pegar força, para que ele lute pelos objetivos, né? A imperatriz já fez a parte de gerar os bons frutos, de passar os ensinamentos daquilo que é certo e errado, quais são as dádivas, quais são as virtudes, o que te faz uma pessoa boa, uma pessoa má. Geralmente a mãe ela vai trazendo muitos ensinamentos para os filhos, né? Ela conta histórias, ela vai mostrar os dois lados de cada situação, e o pai ele vai executar. Se você se deu bem, fez tudo certinho, tá aqui. Se você não fez, então você vai ter que pensar um pouco melhor sobre isso, tá? Então o imperador ele é um pouquinho mais conciso. E o mandarilho vai nutrindo esses conhecimentos aqui, tá? Então ele vai olhando para cada arcano aqui e vai absorvendo e passando pelas experiências, tá? Só que daí nós chegamos em uma autoridade que é maior que a imperatriz e que o imperador, tá? Que seria o Papa. O Papa, ele é uma autoridade, e se a gente for trazer para o nosso cotidiano, todos esses líderes, um Papa, por exemplo, né? Você pode amar os seus pais, mas você sabe que
de forma inconsciente, as pessoas enxergam como uma autoridade, né? Um líder que tem uma posição religiosa ou política, vamos assim dizer, em que a gente sempre vai ter respeito por essas autoridades, né? Então nós entendemos esses arquétipos como uma autoridade, né? Que eu não vou lá desrespeitar porque é uma autoridade. Conseguem entender? Então o andarilho vai cair na vivência do Papa, que vai dizer assim para ele: olha, você tem dois caminhos, você tem dois lados para seguir. E você vai ter que aprender a ouvir o seu coração. Você tem que ter bases e estruturas. Então, a gente tem que ter as bases que vêm daquilo que nós aprendemos enquanto estamos sendo educados e estrutura, né, firmeza para passar pelas adversidades, caso elas surjam, tá? E o Papa ele fala muito mais da fé em si do que da fé espiritual. Nós vamos ter um outro arcano que vai falar da fé espiritual, tá? Aqui o Papa está dizendo assim, você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. É o que ele fala pro louco, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você não tiver fé no que você está fazendo, ninguém vai ter, né? Você vai ficar desanimado. Então, fortaleça suas bases e estruturas. Saiba de fato o que você quer e se comprometa com responsabilidade em relação a isso. Se comprometa entregando o seu coração, fazendo isso com vontade, com fé, com base, com estrutura, com tudo de melhor possível. Porque daí existe a possibilidade do crescimento, né? Então o Papa ele vem falar da crença em você, daquilo que tem dentro de você, do seu coração, de tudo que você já aprendeu, que você está aprendendo, que você defende, que você acredita. Ele está falando das suas crenças em você, dos seus valores morais também, tá? Então é uma diferença entre o arcano 5, que é o Papa, e entre o arcano de número 9, que é o Eremita. Aqui ele fala assim, tá fazendo a sua reforma íntima? Como anda a sua moral? Como você trata as pessoas? Como você está tratando de você mesmo? Você gosta de você? Você é uma boa pessoa? Você fala mal dos outros? Você faz mal para os outros? Então o Papa é como se a gente fosse sentar no confessionário lá e começar a falar todos os nossos pecados, né? Para que a gente possa receber o perdão, algo assim, né? E ele vai falar da nossa moral, tá? Não vai falar da fé espiritual, de caminhos espirituais. Ele está falando da sua moral, como você convive na sociedade, com as pessoas que estão à sua volta e como você trata de você mesmo. Então o andarilho vai tomar conselhos com esse Papa e esse Papa vai mostrar para ele o quê? Trabalhe com dignidade, seja uma pessoa boa, seja o bom vizinho. Não faça para os outros o que não gostaria que fosse feito para você. Entendam que isso a gente carrega na nossa família, no nosso trabalho, a gente carrega isso em diversos lugares. Isso é moral, isso é uma coisa básica, né? Então ali ele vai tomando esses conselhos e nós vamos partindo aqui para a vivência dos amantes ou dos enamorados ou dos namorados, tá? A maioria dos decks mostra, só tem um único que eu não vou lembrar agora que não tem a terceira pessoa, tá? Mas aqui nós vemos uma mulher mais jovem, uma mulher de mais idade, o rapaz jovem no meio dessas duas mulheres e um cupido, né? Um cupido ali prestes a flechar. O que acontece com essa vivência dos enamorados que o louco vai passar, tá? Aqui é um momento decisivo. É onde o louco se vê naquela situação de assim, qual caminho eu devo seguir? Eu estou mesmo no caminho certo?
Será que tudo que eu estou fazendo é isso mesmo? Será que eu tomo essa decisão agora ou depois? Faço ou não faço? Então, o arcano dos enamorados, a vivência que o louco vai ter aqui nesse arcano, é de tomar decisões. E muitas vezes ele acaba escolhendo o caminho errado, tá? Por quê? Porque ele se prende em dois caminhos, né? Ou eu vou pelo A ou eu vou pelo B. Ele não consegue enxergar o caminho do meio, né? Que é onde ele deveria ir. Então, o certo seria ele não seguir nenhum nem outro, mas seguir o caminho do meio, mudar completamente a direção. E todo mundo passa por isso, acaba escolhendo o caminho errado, né? E o louco, ele pode passar por isso dependendo da decisão que ele vai tomar, tá? Se ele escolhe por um caminho, ele vai ter determinada experiência. Se ele escolhe por outro caminho, ele vai ter uma outra experiência. Em ambas as experiências que ele for vivenciar, ele vai ter prós e contras, né? Porque não foi ele que tomou aquela decisão, ele jogou para alguém tomar, ele ficou em cima do muro. É isso que acontece com esse arcano, ou então ele escolheu porque ele não tinha opção, né? Isso é uma questão de maturidade, tá? É aqui que ele começa a adquirir a maturidade. É quando ele começa a pensar e falar, poxa, não foi o melhor caminho, né? Falhei. Mas tudo bem, dá tempo de consertar, então agora eu vou fazer diferente. Agora eu já sei como é que é. Só que se a gente não passa por essas falhas, por esses enganos, a gente não aprende, não tem o crescimento, né? E a mesma coisa acontece com o louco nessa posição, tá? Ele fica indeciso, ele fica confuso, ele não sabe por qual caminho seguir, tá? E aí ele chega no sétimo arcano, que é o arcano O Carro, onde ele pode ter conquistas, dependendo da escolha que ele fez lá anteriormente, ele pode ter honrarias, ele pode ter realizações e concretizações, né, nessa posição, assim como ele pode colocar tudo a perder, tá? E ter que voltar algumas vivências aí para conseguir ter essas realizações e conquistas novamente, tá? Então, a gente entendendo cada um desses pontos que foram destacados aqui hoje, nesse vídeo, nós conseguimos empregar na nossa vida. Isso que é legal. E fica muito mais fácil de aprender. Porque a gente já passou por algumas vivências que estão aqui, né? Em algumas fases da nossa vida. O carro aqui, que aparece como uma carruagem, é um arcano que traz pra gente concretização, realização, sucesso, brilho, trunfo, né? Só que no seu outro sentido, ele vai trazer pra gente o egoísmo, o orgulho, aquela pessoa que não se importa com as outras, só se importa com ela mesma, né? Que acaba colocando tudo a perder por pensar somente em si, tá? Aqui é ganância, a ganância não é ambição, é ganância, tá? Então, se o louco chega aqui e vai por esse outro lado, da ganância, do egoísmo, do orgulho, do eu sou melhor, ele vai descer ladeira abaixo e vai dar ruim, né? Mas se ele se atentar nesses pontos, ele consegue ter as vitórias, as concretizações e consegue se tornar um rei, né? Um jovem rei prestes a fazer escolhas. A maioria vai trazer 2 cavalos. Aqui está dizendo que você tem 2 caminhos para você escolher, para você seguir. O caminho do bem e o caminho do mal. Tem oráculos que vai trazer um cavalo de 2 cores diferentes, tá? É só para sinalizar de que um caminho é isso, o outro caminho é aquilo. Mas também tem uma informação bem interessante, tá? Muitas vezes, esses 2 caminhos estão representando a nossa luz e a nossa sombra. Como eu falei, todo arcano tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, o seu lado luz, o seu lado sombra. E é muito interessante olhar para essas sombras. De repente, o louco ele se pega na ganância,
é uma sombra e ele pode vencer isso, né, se tornando humilde. Então esse arcano, o carro, ele vai pedir o quê? Humildade. Seja humilde, não importa o que você tenha conquistado, seja humilde, né? E passe essa humildade para todos. Porque com isso ele pode sim se tornar um rei muito respeitado. Caso contrário, mesmo ele sendo rei, não vai ter respeito nenhum, tá? E assim segue a nossa vida, né? Nós passamos por essas vivências muitas vezes sem nenhum apoio. E o tarô dá total apoio para nós nesse sentido, tá? Hoje eu vou parar por aqui porque nós falamos do primeiro reino, tá? Que é da realeza. No próximo vídeo nós vamos explorar a outra sequência de cartas, tá? Que ali vai significar um outro reino, tá? Aqui é o reino da realeza, né? Nós vimos um mago, vimos uma sacerdotisa, uma imperatriz, um imperador, um papa, né? Vimos a namorados, que é aquele jovem que tem indecisões, que está confuso, não sabe por qual caminho seguir, e chegamos ao rei, né? Então nós chamamos de reino da realeza, tá? Eles trazem tudo aquilo que o louco precisa para conseguir passar pelas outras etapas. Nós temos mais 2 etapas, tá? Essas 2 etapas são muito importantes para que ele consiga concluir a jornada. É claro que no meio do caminho alguma coisa acontece, né? E aí é que ele tem que buscar toda essa força para ele conseguir ir até o final sem ter que repetir de ano, tá? Finalizando, nós somos o louco. Por quê? Porque nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos. Não é isso que acontece? Nós estamos repetindo as lições. Porque algumas lições não foram absorvidas, não foram compreendidas, não aprendemos. Então a gente retorna, né, para tentar aprender de uma vez aquela lição que não foi aprendida, tá? Então nós somos o louco. Nós estamos nessa jornada, só que eu não sei em qual ponto você está, tá? Dessa jornada, porque nós estamos em algum ponto dos 22 arcanos maiores, nós estamos ali. E se a gente entender em qual ponto que nós estamos, a gente consegue entender qual foi a lição que não foi aprendida, temos a possibilidade de aprender e conseguir finalizar essas lições para ter outros aprendizados, né? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Dúvidas, sugestões, comentários, é só deixar aí para mim, por favor. Eu respondo a todos e isso é muito importante nesse momento para que a gente consiga desenvolver bem os vídeos, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Amanhã tem mais um vídeo onde eu vou explicar a segunda etapa que o louco vai passar, tá bom? Então esteja aí com seu bloquinho de notas aberto, com seu caderninho, para fazer as devidas anotações, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê na próxima.